Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ultrapassada que está a primeira metade de janeiro, continuamos a caminhar a passos largos para aquilo que vão ser as legislativas do dia 10 de março. Situados temporalmente que estamos entre congressos dos partidos ou de partidos que estão situados no espectro político da direita, é importante começar a pensar e tentar perspectivar se haverá, depois das eleições, uma reconfiguração à direita. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E quando olhamos para a direita, desde as linhas vermelhas a torto e a direito, desde soluções arrancadas da cartola sem o mínimo de perspectiva, sem o mínimo de contas feitas, sem o mínimo de rigor em como é que essas soluções vão ser aplicadas e de onde virá o dinheiro. Até uma AD que está intelectualmente raquítica e que provoca ou necessita uma pessoa de uma grande dose de criatividade para poder indexar esta AD à grande AD que surgiu quando a nossa democracia estava a nascer. Por assim dizer, não nos podemos esquecer que a história do momento deveria ser a sistemática limpeza de imagem feita ao atual secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. É que Pedro Nuno Santos não surgiu do nada. Ele era o mega, super, ultra ministro que resolvia tudo e mais alguma coisa. Aquele que não fez quando podia fazer, mas que agora vai fazer tudo. Digo eu, aliás, diz ele, que aparentemente não percebe nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, alguém que tem caminhado connosco desde o primeiro momento do programa, já lá vão 4 anos, vamos fazer, acho que é em maio que fazemos 4 anos. Pedro Borges Lemos, muito boa noite, um bom ano, é a primeira vez que estamos aqui e mais uma vez obrigado por disponibilizares algum do teu ocupado tempo para estares connosco. Boa noite, João Nuno, é sempre com muito gosto que aqui estou, um bom ano também para ti. Enfim, não sei se me queres fazer... Eu, para já, cumprimentei-te. Se quiseres dizer alguma coisa, estás à vontade. Isto como tu disseste há pouco, este é um dos espaços de liberdade onde as pessoas podem vir aqui conversar. Muito bem. Então, eu começava por, no fundo, pelo teu início aqui do programa, dizendo que, de facto, nós estamos... enfim, à boca de umas eleições que as pessoas não esperavam e que, de facto, foram marcadas, de alguma forma, precipitadamente, no sentido em que não estou a falar da questão de que tinham que ser marcadas, estou a falar no facto de se terem precipitado factos e acontecimentos que levaram à necessidade de serem marcadas essas eleições e, chegados a este momento, temos, no fundo, reconfigurações que eventualmente vão acontecer a partir dos resultados destas eleições de 10 de março. Reconfigurações que nós, para já, não conseguimos perspectivar. Os cenários poderão ser vários. Eu diria que depois das eleições poderemos chegar a ter uma dezena de cenários possíveis. E, portanto, estar neste momento a vaticinar aquilo que poderão ser os cenários concretizáveis depois de 10 de março, eu penso que será prematuro. O que nós podemos agora realmente falar é naquilo que têm sido as movimentações e as ações
dos partidos políticos, quer à direita, quer à esquerda, relativamente àquilo que poderá ser o seu posicionamento depois de 10 de março. E tivemos, de facto, uma convenção do Chega no último fim de semana. Vamos ter uma convenção da AD para a apresentação do programa no próximo domingo. E, portanto, enfim, já de alguma forma começamos a ter uma perspectiva daquilo que são as posições dos partidos, daquilo que poderá ser a tal reconfiguração política depois de 10 de março. E aquilo que nós verificamos neste Congresso ou nesta Convenção do Chega é que nós estamos com um partido a crescer. Um partido que se considera da direita radical. Eu não considero que o Chega, nem nunca considerei, até porque o integrei e, portanto, não integraria um partido de extrema-esquerda, perdão, de extrema-direita. De esquerda também não. De extrema-direita. De extrema-direita, mas quer dizer, não considero que tenha as características de um partido de extrema-direita. Considero que é um partido realmente de extrema, de direita radical. No fundo, esta convenção ajudou a perceber o que é um partido em crescimento que, inclusivamente, tem ambições de poder e tem ambições de ser governo. Verificamos que, sob o ponto de vista cénico, foi um sucesso. Sob o ponto de vista de afirmação do seu líder, também foi muito bem sucedido, porque André Ventura foi reconduzido para o cargo de líder do partido, presidente do partido, mais uma vez, já perdi a conta de quantas, mas mais uma vez foi reconduzido e praticamente com enfim, unanimidade total do partido. Portanto, isso é um ponto muito positivo para o partido, no sentido em que não tem críticos internos que eventualmente possam causar ali algum distúrbio interno e alguma instabilidade, mas no que diz respeito a ideias, não foi pobre, foi paupérrimo, não é? Quer dizer, não apresentou ideias e as poucas ideias que apresentou não podem ser concretizadas porque lhes falta sustentação a nível de estudos, a nível programático. E, portanto, mas não considero que André Ventura também esteja muito preocupado com isso. O objetivo dele é atingir um determinado tipo de eleitorado que não se preocupa muito com a sustentação das propostas. É um eleitorado reativo, um eleitorado que, efetivamente, vota no Chega, muitos deles não pelo Chega, mas para votar contra o sistema, contra o sistema. Algum voto de insatisfação? Voto de insatisfação e de protesto contra o sistema. Não diria que é só contra o PS, nem contra o PSD, é contra este sistema que André Ventura se propôs combater. Mas que agora, no fundo, quer integrar. Portanto, há já aqui alguma coerência da parte dele. Eu queria, no entanto, dizer o seguinte. Enfim, eu não sou, obviamente, um expert nestas matérias de ciência e política, mas tenho estudado isso, tenho visto e lido muita coisa e considero que os partidos de direita radical na Europa, nos últimos anos, têm sofrido, digamos que, de alguma arritmia, no sentido em que umas vezes crescem, outras vezes... de grande furor. Exatamente. E depois... Umas vezes crescem, outras vezes decaem, não é? Eu posso dar vários exemplos. Na Alemanha, na Áustria, tivemos partidos com algum músculo, partidos desta natureza com algum músculo, que neste momento estão... até chegaram ao poder. E que até chegaram ao poder, que neste momento estão enfraquecidos. Tivemos na Grécia, por exemplo, uma Aurora Dourada que em 2012 conseguiu 19 deputados. Hoje em dia já não existe. Não existe, até porque foi criminalizado. Foi criminalizado, exatamente. Em Espanha temos um partido fortemente organizado e com uma grande capacidade a nível daquilo que são os seus quadros intelectual, que é o Vox, que teve, como sabes, um resultado muito negativo nas últimas eleições.
Mas depois temos outros países, como Itália, onde Meloni está a liderar um governo, sim, e na Hungria. Mas Itália, Meloni substituiu um outro partido, ou um outro líder também da direita radical que se tinha sido ou visto enfraquecido, creio eu. Sim. Não, e inclusivamente, como sabes, é uma coligação que tem Salvini, que... enfim, Que tinha sido o primeiro-ministro, creio eu, não? O primeiro-ministro não tinha sido, mas tinha sido um homem que tinha crescido consideravelmente e tinha, digamos que, conseguido ter uma capacidade de tração significativa e que, a partir de determinada altura, mercê também de circunstâncias que lhe foram adversas, e das quais ele também é culpado, decaiu muito em termos de popularidade. Já em França, o resultado é... Eu queria falar exatamente em França pelo seguinte. França, digamos que, nesse aspecto, eu considero que é um exemplo de uma direita protagonizada pela família Le Pen, primeiro por Jean-Marie e agora pela filha, que, de alguma forma, tem feito um caminho progressivo. Tem feito um caminho progressivo. E essa questão do caminho progressivo é extraordinariamente importante para esta direita. Porquê? Porque nós verificamos nestes exemplos que te dei, e designadamente naqueles em que esta direita está relativamente enfraquecida, os exemplos que dei, a Áustria, a Alemanha, a Grécia e tal, não houve um crescimento progressivo. Houve um crescimento súbito, que levou depois à queda também abrupta destes partidos. O que é que eu quero significar com isto? Quero significar que, sendo estes partidos, desde que democráticos, não insurretos, democráticos, e que, efetivamente, não ponham em causa os princípios sagrados das constituições democráticas da Europa, obviamente, são necessários. São até úteis. Agora, para eles serem eficazes, sob o ponto de vista governativo e de poder, eles têm que ter ideias sustentadas por quadros, por estudos, por, digamos que... Propostas políticas de implementação e aplicação dessas ideias. Exatamente. Que não sejam coisas ocas. Mas, Pedro, ainda antes, e de facto eu entendo o que nos estás a dizer, ainda antes de irmos à AD, porque a AD é composta por um partido que ocupava um determinado espectro dentro da direita portuguesa, e estou a falar do CDS, houve uma série de bandeiras que a direita tradicional, peço desculpa, ou seja, a expressão, não sei se é a mais correta em termos de como se dizer, de política, de teoria política, deixaram de abordar. E isso deixa, obviamente, as pessoas que têm que lidar com essas dificuldades órfãs de uma voz. Não achas que aí partidos como o Chega e que têm a forma de comunicar como o Chega têm estado a faturar? Sim, e volto a dizer, desde que não ponham em causa os princípios democráticos, estes partidos são necessários à democracia, porque há eleitorado que se identifica com eles, percebes? Agora, aquilo que eu considero, e fazendo aqui uma declaração de interesses, porque eu fui o autor, como alguns saberão, o autor programático da Justiça no partido durante 2 anos, aquilo que me disseram, que a direção do partido me disse sempre desde o início, é que o partido era um partido democrático, um partido que defendia os princípios democráticos e a própria Constituição, naquilo que é a sua gênese de liberdade e democracia, mas que queria radicalizar alguns conceitos, alguns princípios que estavam, digamos assim, de alguma forma a ser abandonados ou que estavam fragilizados pelos governos do arco da governação, não é? Nomeadamente pelo PS e pelo PSD. Refiro-me concretamente à questão, por exemplo, da justiça, da administração interna da segurança e também da parte dos estrangeiros.
E, portanto, isso era, de facto, um bom pronúncio. Porque se um partido como este tiver um gabinete de estudos, tiver quadros qualificados, tiver pessoas sérias para fazer um bom trabalho, eu considero que isso é absolutamente essencial e que vai ajudar porque estes princípios em que se baseava no início o Chega, ou que pelo menos estava a tentar-se que fosse nesse sentido, eram princípios muito interessantes, sob o ponto de vista de dinâmica política e de dinâmica institucional. Portanto, mas que, enfim, foram interrompidos por decisão do líder do partido e ele lá terá a sua estratégia com a qual eu não me identifico e, portanto, tomei uma decisão. E ainda antes de irmos para a AD, como é que lês André Ventura, tanto no início como no fim da sua intervenção final, invocar Francisco Sá Carneiro? Bom, ele fez isso por uma estratégia pessoal e que tem que ver com aquilo que ele pretende neste momento, que é encarnar, digamos assim, o espírito não só do Chega, como também do próprio PSD ou de uma parte do PSD. Repara que ele elegeu como opositor o Pedro Nuno Santos. Quando, no fundo, o Pedro Nuno Santos não está na mesma área que ele. O principal opositor dele não é o Pedro Nuno Santos, é o Luís Montenegro. Mas ele, por uma questão de estratégia, digamos que evoca a memória de Francisco Sá Carneiro, dizendo que ele é que pode, eventualmente, seguir o caminho que Sá Carneiro acabou por ser interrompido. Por ver interrompido devido à sua morte. A presidente do Instituto Sá Carneiro já veio, digamos que, recusar a invocação da memória de Sá Carneiro, na medida em que não considera que André Ventura e o Chega se identifiquem com aquilo que seria o caminho traçado por Francisco Sá Carneiro. Enfim, pelas contas que fiz, o André Ventura nem sequer era nascido quando morreu Sá Carneiro. Não é? Portanto, enfim, a evocação da memória de Francisco Sá Carneiro só pode ser dentro da estratégia, uma estratégia. Política. Por outro lado, e falando agora da AD, e usando aquela que foi, por assim dizer, esta deixa de que André Ventura escolheu o Pedro Nuno Santos como adversário, eu não sei se Luís Montenegro tem o PS como adversário ou se está mais preocupado com o Chega também. Bom, eu considero que o Luís Montenegro está aqui numa posição muito, muito difícil, muito difícil. E essa posição muito difícil em que ele está também se deve a ele próprio e à falta de capacidade que ele tem tido de reagir perante estas situações. Porque ele, no fundo, vamos lá ver, nós estamos com um quadro político altamente polarizado, mesmo em termos daquilo que são as personalidades políticas que se opõem. Temos, de um lado, um Pedro Nuno Santos, que é um tipo agressivo. Não nos podemos esquecer que lhe chamavam um jovem turco, é um homem profundamente comprometido com o Bloco de Esquerda, um partido altamente extremista, sob o ponto de vista ideológico. Uma das alavancas de José Sócrates. Exatamente. E há muitos anos que o PS não estava tão formatado, sob o ponto de vista doutrinário e ideológico, como está agora com Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos reforça muito esse aspecto doutrinário e ideológico, não é? E, portanto, agarra-se muito àquilo que são as ideias mais extremistas do Partido Socialista. Porque, no fundo, quer dizer, durante muitos anos, o Partido Socialista não foi um partido, ou pelo menos não é conotado pela ciência política, como um partido de extrema-esquerda. Não, é um partido de centro-esquerda. Obviamente que sempre teve pessoas mais à esquerda e outras mais ao centro. Não é? E Pedro Nuno Santos era realmente, ou é, um dos homens mais à esquerda. Tanto que ele quer
Isso é notório e é óbvio. Ele quer retomar a geringonça, até porque acha que, eventualmente, é a única forma de constituir governo. Mas dizia há bocado a polarização da polarização, portanto, temos Pedro Nuno Santos, e do outro lado, em vez de termos um líder do PSD altamente combativo, e eu agora relembro a figura também de Francisco Sá Carneiro, que, embora fosse um homem muitíssimo educado e elevado, quer pessoal, quer politicamente, foi dos homens mais agressivos que eu vi, em termos de debates, quando ele se atirava, como gata-bofes, ao Ramalhianes, ao general Ramalhianes. Ele era altamente agressivo, relativamente à figura do general Ramalhianes. E, portanto, do lado da direita, em vez de nós termos um partido que é um partido fundador da democracia e que, à direita, é o partido com mais número de votantes, que seria o PSD, a ter um líder forte, carismático e agressivo para fazer frente ao Pedro Nuno Santos, não. Quem temos é o André Ventura, que, no fundo, vem de um partido emergente, é um partido que se está ainda, digamos que, a moldar, a desenvolver, e que, na minha perspectiva, foi inteligente da parte do André Ventura realmente eleger como opositor o Pedro Nuno Santos, quando, no fundo, o opositor dele não é o Pedro Nuno Santos, é o Luís Montenegro. Agora, há aqui uma coisa curiosa que é esta. Sendo eles, neste momento, os principais opositores, até pela personalidade de cada um, ambos se ajudam. Ambos se ajudam. Porque eu disse-te aqui, num programa, não sei se te lembras, que quem deu a maioria absoluta ao PS nas últimas eleições foi o Chega. E agora, se o PS eventualmente ganhar, quem vai colaborar nessa vitória é o Chega. Porquê? Porque esvazia o campo do centro-direita. E, portanto, retira eleitorado ao PSD, quando, no fundo, o PSD seria o único partido capaz de vencer as eleições e não o Chega. Tu achas que haverá, e mais uma vez isto é quase futurologia, não é? Mas olhando para as sondagens ainda não há esse indício, mas crees que o Chega poderá ombrear com o PSD? Com esta AD, e não é só o PSD, esta AD, depois tem Nuno Melo à frente do CDS e ainda o Câmara Pereira, Nuno da Câmara Pereira, Gonçalo da Câmara Pereira, do PPM. Ombrear em que termos? Em termos de resultado. Em termos de resultado. Bom, a única coisa que nós temos neste momento para falar sobre isso são as sondagens. As sondagens dão 20 e tal % ao PSD e entre 12% a 15% ao Chega. Portanto, parece-me que há ainda aqui uma diferença significativa para poder realmente ombrear em termos de votos. Agora, o que eu considero é que esta AD, para já, não tem rigorosamente nada a ver com a AD constituída há 40 e tal anos atrás. Nem pela sua gênese, nem pelos seus integrantes, nem pela sua força. Nem pela sua força. É que nós tínhamos uma AD liderada por Francisco Sá Carneiro, e eu volto a dizer, Francisco Sá Carneiro, embora fosse um homem de formação profundamente católica, e isso eu acho que é muito importante, enfim, no sentido em que ter uma pessoa com uma formação cristã à frente é sempre muito mais positivo do que não. Portanto, para além disso, tinha, enfim, o Freitas do Amaral e o Adelino Amar da Costa como ideólogo do único Partido Democrata Cristão que ainda existe em Portugal, que é o CDS, e tinha o Gonçalo Ribeiro Teles pelo Partido Monárquico, que é o arquiteto, que era um homem seríssimo, integríssimo, de facto, de uma honestidade intelectual também enorme. Agora, contrariamente também àquilo que se pensa, Gonçalo Ribeiro Teles não estava propriamente muito ligado à direita.
Gonçalo Ribeiro Teles, há quem diga até que era um homem profundamente de esquerda, embora com ideais monárquicos. Mas isto para te dizer que esta AD, o objetivo da AD, e eu compreendo isso e concordo, será conseguir mais votos. E será conseguir, segundo o método Donde, mais deputados na Assembleia da República. Sob esse ponto de vista, foi inteligente. E teria sido ainda melhor se a IEL tivesse integrado o projeto. Eu tenho para mim que a IEL se vai arrepender amargamente de não o ter feito. Se a IEL integra a AD, eu acho que aí era a usurpação da sigla de algo que não tem nada a ver com o que eventualmente essa coligação representa. Pois, mas a integração de iniciativa... Estamos a falar em termos ideológicos. Integrar a iniciativa liberal numa eventual AD, eu acho que é um insulto à AD original. Eu concordo com a tua lógica, João Nuno, mas nós não nos podemos esquecer que a principal estratégia, a principal lógica daquilo que era a AD, esta AD, é, em termos matemáticos, conseguir melhores resultados eleitorais para conseguir mais votos e conseguir mais deputados. E eu não consigo entender, então, o porquê das linhas vermelhas. Digam o que disserem, porque das duas uma. Então, Montenegro vai ter que decidir se realmente é o socialismo que é o inimigo. Porque andar a alimentar nisto, infelizmente, temos de dizer, Pedro Nuno Santos está em vantagem. Está em vantagem, porque os seus adversários andam aqui a tentar definir, de facto, onde é que está o problema do país. Porque andar a alimentar a narrativa de que o socialismo tem levado Portugal à pobreza e ao estado em que as coisas estão, mas depois não estar disponível para estar de acordo com pessoas com quem não estamos totalmente de acordo para derrubar o socialismo, acho que é uma pedra muito grande para carregar. Sim, e há aqui uma questão que é a seguinte. O Luís Montenegro lançou um desafio aos portugueses. Desafio arriscadíssimo. Mais uma vez relembro Francisco Sá Carneiro, que também lançava esses desafios, só que ele tinha um carisma, uma capacidade política e intelectual que, infelizmente, Luís Montenegro não tem. E, portanto, lançar o desafio de que se não ganhar as eleições se demite, acaba por abrir aqui a possibilidade de termos um PSD com uma opinião diversa daquela que é a opinião do Luís Montenegro a partir do momento em que seja eleito um outro líder. Portanto, quando eu falava há bocado nos vários cenários que podem existir depois das eleições, esse é um deles. É que nós podemos ter um PSD órfão de líder logo no dia 11 de março. Portanto, se ele disse que se demite a partir do momento em que perde as eleições, vão ter que resolver o problema internamente e internamente até vão ter que, de alguma forma, escolher um líder que esteja consentâneo com aquilo que é a maioria da opinião do PSD. O PSD está um pouco dividido no que diz respeito a essa questão das linhas vermelhas. Mas aquilo que me parece é que a maioria das pessoas do PSD que integram os Conselhos Nacionais e que decidem não estarão muito de acordo com a possibilidade de se fazer uma coligação com o Chega. Não é? E, portanto, isso é um problema muito complicado que o PSD tem que resolver. E que depois, eventualmente, terá que o PSD tem que resolver. O que é curioso é que, por exemplo, o Pinto Luz, que é uma dos principais cabeças de lista, não sei se te lembras, mas aqui, não sei se há um ano ou dois, fez umas declarações muito claras no que diz respeito à questão do Chega. E abriu a hipótese de fazer haver conversações com o Chega, no sentido de haver eventuais entendimentos. Portanto, mesmo pessoas a quem neste momento Luís Montenegro está a dar protagonismo, concordam com essa hipótese. O próprio Miguel Relvas... Exato, Pedro. A partir do momento em que o Tribunal Constitucional considera ou valida a legitimidade daquele partido e da existência daquele partido, estas linhas
vermelhas, no fundo, de alguma forma, são quase um tiro no pé. É estar a dizer ao Tribunal Constitucional que, sim senhora, vocês validam, mas nós continuamos a achar que este partido não devia existir na nossa democracia. Mas agora deixa-me concentrar realmente naquilo que são as realidades políticas em Portugal. Falámos há pouco de 3 pessoas que marcaram a história, 2 delas morreram no mesmo dia e, infelizmente, no mesmo acidente de avião. Para perguntar como é que é possível em Portugal um ministro que desautorizou o chefe de governo ao apresentar a localização do novo aeroporto de Lisboa, sem dar conhecimento ao chefe de governo, que fala da ferrovia e, no entanto, todas as obras que estão a ser feitas na ferrovia estão atrasadas. Por exemplo, a linha da Beira leva mais tempo, ou já está há mais tempo à espera de ser restaurada, do que levou a ser construída com picaretas no século XIX, ou lá o que é que foi. E, no entanto, aparece agora como sendo aquele que vai solucionar todos os problemas. Isto só em Portugal. Só em Portugal, e no fundo, quer dizer, dentro daquilo que é a grande pobreza neste momento de figuras políticas que sejam coerentes, que sejam firmes nas suas convicções e que sejam sérios politicamente. Nós vivemos neste momento um deserto no que diz respeito a isso, da esquerda à direita. Atenção, da esquerda à direita. Aquilo que tu dizes é verdade. Mas, enfim, foi ele o escolhido. Foi ele o escolhido. E, portanto, perante a escolha que foi feita dentro do Partido Socialista, e atenção porque o oponente dele teve um resultado muito significativo, Era uma pessoa com algum valor e considero eu um currículo melhor do que propriamente o atual secretário-geral. Sim, e moderado, um homem que é muito mais ao centro, um homem que tinha o apoio dos quadros mais qualificados do PS e das pessoas com mais experiência política. Ganhou Pedro Nuno Santos, já era esperado, com um posicionamento muito mais agressivo, muito mais radical, eu diria até extremista, não é? Em alguns pontos. Enfim, ele faz-me lembrar, na maneira como fala, como discursa e como põe muitas vezes as ideias, faz-me lembrar o próprio Vasco Gonçalves, não é? Quer dizer, há muitos anos atrás, nos anos 70, um homem profundamente comprometido com os ideais comunistas, que tinha uma maneira de falar relativamente simples, que atingia, ou melhor, que chegava às pessoas, mas que, efetivamente, era de uma pobreza enorme no que diz respeito ao conteúdo. No que diz respeito ao conteúdo. E, Pedro, mas não achas que estamos a ir além do conteúdo? É a própria negação daquilo que são os pontos mais negros do seu próprio currículo. Pedro Nuno Santos chega com uma bagagem governativa e, obviamente, quando olhamos para trás, não me parece que ele tenha sido um ministro tão competente assim. Lá ideais ele tem. Eu até acho que ele é congruente e coerente com os seus ideais. Competência é o que se vê. Pois, mas isso leva-nos a uma outra questão, que é a questão do mérito. Quer dizer, se nós avaliarmos bem essa questão do mérito, verificamos que a maior parte das pessoas que atingem determinados cargos na vida pública, designadamente na política, não são nomeados ou não são indicados por mérito. Não são indicados por mérito. Portanto, nós estamos com uma falha gravíssima a esse nível. E a questão do mérito é uma questão essencial para nós melhorarmos a democracia, para nós melhorarmos o sistema que está completamente falido, que está desacreditado, e isso vê-se através, não é nos votos que são dados ao Chega, é na abstenção. É na abstenção, porque a abstenção aqui é que é a grande vencedora, é que é o grande medidor daquilo que é o desinteresse total das pessoas relativamente à política. E a prova disso é que as eleições que dão esta maioria absoluta
são umas eleições com um elevado número de abstenção. E mesmo assim, exatamente, ainda salta daí uma maioria absoluta. Obviamente não podemos tentar criar um cenário que não passe pela ação de Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que Marcelo, neste seu segundo mandato, tem sido um pouco mais interventivo. Há quem diga que no primeiro ele foi muitas vezes uma tábua de salvação para o governo, já neste segundo há quem lhe chama a pedra de tropeço do governo. Como é que tu lês uma possível ação do atual Marcelo, que, relembro, também está fragilizado com a história das gêmeas brasileiras, luso-brasileiras? O Marcelo tem aqui o desafio, digamos assim, da vida dele a partir de 10 de março, porque, como digo, os cenários podem ser os mais variados, mas nenhum deles aponta a não ser um único que acho que está completamente afastado, que é o de maioria absoluta de algum partido. Todos eles apontam para uma previsão dramática no que diz respeito à estabilidade política. Portanto, vai haver necessariamente um período, eu diria, de 1, 2, 3 anos, de grande instabilidade política. E Marcelo Rebelo de Sousa é a pessoa que, nesse aspecto, é o fiel da balança, é a pessoa responsável por, enfim, tentar que essa instabilidade política não se torne um caos. Não se torne um caos. Atenção, porque nós já tivemos situações de caos em Portugal, sob o ponto de vista político, e é muitíssimo negativo sob o ponto de vista económico. E, portanto, nós não queremos um outro resgate, que é provavelmente o que irá, infelizmente, acontecer, porque o país está em declínio. O país está em declínio. Há determinados aspectos da vida portuguesa que estão numa situação desesperante. É o caso, por exemplo, da habitação, dos jovens que não conseguem uma casa, que não conseguem adquirir uma casa. É o caso da saúde, quer dizer, está um verdadeiro caos e não há solução para a saúde. As pessoas já estão, não é agora, mas quer dizer, o número de mortes aumenta no SNS. Temos a questão da educação. Temos cada vez mais, enfim, professores de fraquíssima qualidade, porque aqueles que poderiam eventualmente abraçar a profissão não querem, vão para outras áreas. E temos a questão fiscal. Temos uma carga brutal a nível fiscal. Portanto, quer dizer, o país está em declínio rápido, sob esse ponto de vista. E o Marcelo Rebelo de Sousa é aqui o fiel da balança, é aquela pessoa que pode eventualmente ajudar a haver alguma estabilidade. Bom, mas para prever esses cenários, enfim, é difícil conseguir saber o que é que Marcelo irá fazer, porque, como digo, são vários os cenários. A questão é que eu acho que o próprio Marcelo, neste momento, Pedro, é completamente imprevisível. A postura de Marcelo é completamente imprevisível. Deixa-me recordar as palavras de alguém que esteve aí sentado a semana passada, precisamente nessa cadeira, o Nuno Gonçalo Poças, que dizia que quando perguntaram ao Marcelo qual é que ele queria que fosse o legado dele, era de ter sido próximo das pessoas. E o Nuno disse, próximo das pessoas são os animais de estimação. Marcelo Rebelo de Sousa não é o melhor amigo dos portugueses, é o Presidente da República. E eu creio que este esvaziamento da nobreza das instituições, porque as instituições não são as pessoas, mas as pessoas podem degradar as instituições. Marcelo é um exemplo acabado daquilo que é o declínio destas instituições. Não sei se tu concordas, mas pelo menos esta é a ideia com que se vai ficando. É verdade, é verdade. Nos últimos anos, não é só Marcelo, mas realmente Marcelo tem protagonizado isso de uma forma muito ostensiva. De facto, tem tido até comportamentos que, sob o ponto de vista institucional, deixam muito a desejar. Um Presidente da República tem que manter, em termos públicos,
uma seriedade, uma maneira de estar, de agir, que de facto não é compaginável com aquilo que Marcelo tem feito e faz constantemente, enfim, que, na minha opinião, não dignificam nem elevam a posição institucional que ele está a ocupar. Mas não é só isso, Pedro, eu peço desculpa porque já tinha só a conversar contigo, também permite-nos aqui colocar algumas ideias em cima da mesa. Quando ele faz comentários sobre a cadeira da senhora que tem um bocado mais de peso e se está a sentar, quando faz no Canadá o comentário relativamente ao busto daquela jovem, ninguém vai dizer Marcelo Rebelo de Sousa disse. O que vão dizer é o presidente português disse. Portanto, Marcelo não se mancha a ele, acho que nos mancha a nós. Sim, completamente de acordo. Completamente de acordo. Agora, isso vem de encontro a uma coisa que eu tinha dito aqui há bocado e que já tenho dito em programas teus, que é, nós estamos num deserto total de personalidades que encarnem aquilo que é o verdadeiro serviço público. E o serviço público é um compromisso que nós temos, as pessoas que exercem cargos públicos, que têm que assumir com o povo, com aqueles que os representam. O facto de usar um determinado cargo para promoção própria, e é isso que Marcelo tem feito e é isso que faz desde o início dos seus mandatos enquanto Presidente da República, é negativo. É negativo sob o ponto de vista daquilo que deve ser a imagem pública de um cargo, nomeadamente Presidente da República, e do próprio país, como dizias e bem. Portanto, a era de grandes estadistas que assumiam e encarnavam as suas funções como um verdadeiro serviço público, um compromisso com o povo, no sentido de o respeitar, mas também o povo os respeitasse a eles, porque aquilo que acontece com o Marcelo e com outros políticos é que, tendo em conta a sua ação, as pessoas deixam de os respeitar. E a partir do momento em que há um desrespeito por essas pessoas, há um desrespeito pelas instituições que elas representam. E isso é que me parece muito grave. Portanto, não pode haver margem para que haja esse desrespeito. Mas para isso as pessoas têm que se portar com a dignidade que esses cargos exigem. Portanto, quando nós, neste momento, permitimos e achamos normal, ou seja, há uma normalização de determinadas ações na vida política, em que as pessoas se insultam de uma forma absolutamente humilhante perante os órgãos de comunicação social, isto é baixar o nível da democracia e pô-la, inclusivamente, em causa. E é isso que eu acho que tem que deixar de acontecer. Mas, para isso, também tem que haver uma predisposição dos agentes políticos para permitir que pessoas com mais dignidade, com mais respeito por elas próprias, possam assumir cargos políticos. No fundo, aquilo que tu estás a pedir é que os partidos sejam mais exigentes com eles mesmos. Completamente. Okay. Completamente. Boa sorte. Boa sorte, Pedro. Mas completamente, é isso mesmo. Nós estamos a chegar aos últimos 5 minutos da nossa conversa. 2024, obviamente, vai ser marcado também por acontecimentos internacionais. Já lá vai o tempo do Império Português, onde nós é que marcávamos a agenda mundial. Neste momento, a agenda mundial marca-nos a nós. O que é que tu olhas para 2024 e vês que pode ser essencial para uma estabilização, no fundo, do planeta? Pois. Bom, uma estabilização do planeta é um bocadinho difícil, porque, de facto, nós estamos a ver convulsões graves em vários pontos do mundo, e isso leva-nos a considerar que as perspectivas, infelizmente, podem não ser as mais otimistas. Agora, eu acho que aqui a Europa, e eu centro-me aqui na Europa, porque nós integramos a Europa, tem aqui um papel fundamental a desempenhar.
no sentido de reforçar os pontos que começaram, depois da Grande Guerra, que começaram este projeto europeu, que são exatamente os valores democratas cristãos e do humanismo. E às vezes pôr um bocadinho de lado as estratégias, as ambições, aquilo que é o fervor cego de partidário, ideológico. Eu acho que cada vez mais nós temos que ver o exemplo de Schuman, de Monnet, de todos aqueles que fundaram a Europa, que quiseram projetar uma Europa unida. Neste momento, o que nós verificamos é uma Europa profundamente desagregada. Uma Europa com gravíssimos problemas de agregação e de união. Mas serias apoiante de uma Europa federalista, é isso? Nada disso. Sou contra o federalismo. O que eu considero é que, para nós conseguirmos, e isto estou profundamente convencido do que digo, para nós conseguirmos um verdadeiro reforço daquilo que é a segurança interna da Europa, daquilo que é a sua capacidade de reação e até a sua capacidade de reação em termos económicos e de ajuda àqueles, e nós já fomos ajudados várias vezes, em termos económicos, a ajuda àqueles que mais precisam, nós precisamos de uma Europa mais solidária. Uma Europa que não olhe de cima para baixo, quando se verifica determinados países como a Alemanha, a França ou a Inglaterra. A Inglaterra já saiu, mas quer dizer, pelo menos, aqueles países que olham de uma forma sobranceira para outros, pelo facto de, economicamente... Não estarmos ao mesmo nível. Não estarem ao mesmo nível. E, portanto, esse aspecto, menos o aspecto político, menos o aspecto institucional, como tu referias, de federalismos, não é isso que me refiro. Refiro-me a uma Europa mais centrada nos valores humanos, nos valores solidários e nos valores que permitem a construção de sociedades, obviamente, mais justas. Mas há quem diga que isso só pode ser feito erudindo as soberanias nacionais. Bom, eu sou profundamente adepto da conservação da soberania dos países que integram a União Europeia. E, portanto, não posso de maneira nenhuma considerar essa hipótese. Agora, nós também temos que ver a realidade. E a realidade é esta. Portugal, sem a Europa, não conseguiria aguentar-se. Da maneira como nós nos organizamos e na maneira como, economicamente, nós estamos direcionados, nós não conseguiríamos aguentar-nos sem, de facto, a Europa. E Pedro, em 30 segundos... Mas mantendo sempre a soberania. Exato. Em 30 segundos, sensivelmente, este deve ser o ano da sociedade civil? Temos que sair dos nossos sofás e fazer alguma coisa? Temos que sair dos nossos sofás, temos que, de uma forma sempre elevada e nunca insurreta, agir, falar, mas sempre com um objetivo. E o objetivo deve ser o objetivo comum, não o objetivo pessoal, o objetivo comum, o objetivo de todos. Para conseguir, de alguma forma, transformar o nosso país. Pedro Borges Lemos, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Bom ano, novamente. Que é para quando voltares eu não fazer conselhos. Já lhe dizei o meu ano, já lhe sim, senhora. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero relembrar que pode haver estas nossas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Perdão, vá lá, clique no sininho para receber a notificação, reveja, partilhe... E, obviamente, tudo isso ajuda a que o algoritmo cada vez mais possa alavancar o trabalho que realizamos aqui diariamente. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma boa noite e amanhã cá estaremos à mesma hora. Obrigado.